Olha para Jesus. Olha para Jesus. Porque Jesus é o autor e consumador da sua fé. Há uma esperança para você, querido. Não é porque você pecou que a sua vida tem que ser de derrota constante. Não é porque você está no pecado que você tem que continuar aí. Jesus pode transformar e libertar você. Jesus pode te dar uma nova vida. Jesus pode te dar uma nova esperança. O pecado desonra a Deus e traz consequências reais. Glória a Deus. Obrigado, irmãos do louvor, pelo seu carinho, sua dedicação, por nos inspirar tanto. Querido, eu quero compartilhar com você um tema bastante difícil, bastante delicado e desafiador, mas que eu creio que é extremamente importante para a nossa saúde espiritual, para a nossa vida com Deus, para a nossa caminhada com o Senhor. Eu creio que talvez você experimente algo que é muito comum na nossa vida, que é às vezes aquela sensação de frustração da gente estar correndo muito e não chegando a lugar nenhum, ou da gente estar atirando para tudo que é lado e não acertando alvo nenhum, ou a gente às vezes está trabalhando demais e não vê resultado. Eu não sei se você passa por esse tipo de sentimento. Você passa por esse sentimento algumas vezes? Quem tem esse sentimento algumas vezes? Sinaliza aí para mim. Opa, então eu não estou errado, né? Bastante mãozinha levantada. E comigo também é assim. Em alguns momentos eu tenho esse sentimento. E é interessante, irmãos, que não apenas por isso, mas muitas vezes isso acontece na nossa vida por um fator muito sério presente na nossa vida. Esse fator se chama pecado. Pode parecer difícil e estranho eu estar abordando dessa maneira, porque, na verdade, a gente pensa em pecado apenas em coisas muito extravagantes. A gente pensa em pecado em coisas muito grandes, muito desafiadoras. Mas a gente esquece que o pecado, mesmo sendo aparentemente pequeno e inofensivo, ele também afeta a nossa vida. E muitas vezes essa sensação de correr em vão, essa sensação de lutar em vão, esse desgaste, esse cansaço, esse desânimo que paira sobre nós, muitas vezes, não todas, é claro, mas muitas vezes está ligado ao pecado. Até porque a Bíblia diz o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então a Bíblia aponta para nós que o pecado, ele não é pelo que eu faço apenas, mas também é pelo que eu deixo de fazer. As prioridades que eu escolho, as decisões que eu tomo, os pensamentos que eu alimento, as coisas que eu falo, as coisas que eu dou atenção e permito que ganhem espaço nos meus ouvidos, muitas vezes as coisas que eu reproduzo. Então, na verdade, muitas vezes o pecado ele está presente na nossa vida e até de forma sutil, mas nós estamos sendo minados, nós estamos sendo enfraquecidos por causa desse pecado. Outras vezes, é claro, tem um pecado deliberado. A gente sabe que está pecando, a gente sabe que está fazendo a escolha errada, a gente sabe que está fazendo a decisão equivocada, mas a gente insiste, porque a gente continua achando que é assim mesmo. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Todo mundo dá um jeitinho, por que eu não posso dar um jeitinho? Fala sério, todo mundo tem um relacionamento fora do casamento, você não vai ter também? Todo namorado transa hoje, você não vai transar também? E aí, deliberadamente, a gente faz escolhas que ofendem a Deus e trazem consequências reais para a nossa vida. Trazem consequências reais para a nossa vida. E pensando sobre esse tema, querido, foi algo que eu gastei algum tempo meditando, refletindo, porque eu vejo muitas famílias na igreja, muitas pessoas e até a própria igreja como um todo, perdendo às vezes a força, perdendo às vezes o vigor, deixando de alcançar milagres maravilhosos de Deus, desacelerando na sua jornada cristã, e eu não tenho dúvida, muitas vezes isso é causado por causa do pecado. Então eu estava dando uma olhada no texto de Hebreus capítulo 12, versículo 1, você pode abrir por favor,
e acompanhar comigo rapidamente esse texto. Nós vamos passear um pouquinho em Hebreus e um pouquinho em outras passagens. Mas vamos começar com o versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus. Diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É interessante que o autor de Hebreus começa esse capítulo falando de uma carreira, de uma corrida, que nós precisamos correr com perseverança. Mas para corrermos com perseverança, ele vai dizer que nós temos que nos livrar de duas coisas. Quais são essas duas coisas? Embaraços e pecado. Ou, se a tua tradução for igual à minha, peso e pecado. Na verdade, o autor de Hebreus está tendo uma visão de alguém que estaria correndo, carregando, por exemplo, muitas bolsas ou pacotes e coisas, às vezes até boas, mas que na hora de correr não cabem. Se você vai correr uma maratona, se você vai fazer uma corrida de exercício, você não vai correr de mochila nas costas desnecessariamente. Você não vai correr carregando coisas, mesmo que essas coisas sejam boas. Então, quando o autor de Hebreus fala, livre-se do peso, livre das coisas que sobrecarregam, ele está falando dessas coisas que atrapalham a nossa jornada, atrapalham a nossa corrida, atrapalham o nosso dia a dia. Por exemplo, eu citei pela manhã e quero citar agora novamente. Cantamos agora há pouco que Deus não rejeita a oração, amém, irmãos? Você crê nisso? Você crê que o nosso Deus é um Deus que responde a oração? Você crê que o nosso Deus é um Deus que ama e se alegra quando eu e você oramos? Sim ou não? Agora responde para mim com sinceridade. Quanto tempo você dedica à oração? Você crê nisso? Você acabou de cantar. Mas quanto tempo você dedica à oração? Quanto tempo eu dedico em oração? Acabamos de fazer 21 dias de oração e ninguém teve tempo de vir à igreja orar. Não estou dizendo que foi por causa de erro, e não estou dizendo que foi um pecado. Provavelmente foram coisas boas que impediram você de vir orar na igreja. Sua agenda não deixou, sua faculdade não deixou, seu trabalho não deixou, sair com seus filhos não deixou, ir ao cinema não deixou, ir ao teatro não deixou. Arrumar a casa, fazer faxina, fazer compras, preparar comida. Tudo coisa boa. Mas às vezes coisas que estão demais e nos impedem de correr a corrida segundo o plano de Deus. E aí eu não vou nem falar da programação na igreja, eu vou falar da oração na sua casa. Você sabe que a oração é bênção, você sabe que precisa orar, você sabe que Deus responde a oração, mas se você somar todo o tempo que você orou de domingo passado até hoje, será que completa 1 hora de oração? Por quê que nós não oramos então? Porque coisas boas às vezes estão atrapalhando a nossa corrida. Mas eu não quero falar das coisas boas que atrapalham dessa vez. Dessa vez eu quero falar da outra coisa que o autor de Hebreus está dizendo que nós temos que nos livrar. Eu quero falar do pecado. Pecado precisa ser extirpado da nossa vida. Nós temos que perder essa ideia de que todos somos pecadores. É assim mesmo. Todo mundo peca. Até já nos acostumamos com aquela oração que é complicadíssima. Senhor, perdoa a minha multidão de pecados. Opa, peraí. Como assim multidão de pecados? Você está pecando a cada minuto? A cada instante? Se essa é a normalidade da sua vida, algo precisa mudar, meu querido. Somos pecadores? Sim. Mas nós somos pecadores perdoados em busca de santificação. E o pecado precisa começar a ser exceção na nossa vida, e não regra. É um tema difícil, é muito melhor que você chegasse aqui e eu pudesse falar para você, essa semana você vai ser vitorioso, porque você é filho do rei. Mas eu quero dizer para você que a sua vitória começa na santidade diante de Deus. Por isso nós precisamos tomar o remédio amargo. E tomar o remédio amargo para ficar curado é sermos confrontados à luz da palavra de Deus. O que o nosso Deus está achando das nossas escolhas, dos nossos pecados?
que o nosso Deus está achando das decisões que estamos tomando? Da maneira como estamos gerindo os nossos negócios? Da maneira como estamos lidando com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos? A maneira como estamos lidando com o dinheiro que Ele põe na nossa mão? A maneira como estamos lidando com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo? Como estamos expondo esse corpo com as nossas vestimentas ou tornando-o vulnerável nas nossas relações? Como que Deus está lidando com isso? Como que Deus está vendo tudo isso? E isso, querido, nós precisamos refletir com muito carinho. Pensando então em algumas histórias sobre o pecado na Bíblia, para a gente tirar algumas lições, eu escolhi olhar hoje para a história de Acã. Quem lembra aqui da história de Acã? Pecado de Acã, quem lembra? Todo mundo lembra dessa história? Opa, tem muita mão abaixada aí, talvez você não conheça então. Gente, olha só, Acã foi um homem do povo de Israel. Israel havia terminado a peregrinação nos seus 40 anos no deserto, e agora está diante da terra prometida, e começa então o processo de conquistar as cidades daquela terra prometida. E tinha ocorrido então a primeira conquista, que foi a cidade de... Qual a primeira cidade que Israel conquistou? Cidade de Jericó. Foi um sucesso. Deus abençoou, as muralhas ruíram e Israel saiu vitorioso. Mas Deus deu uma ordem: nessa cidade vocês não vão pegar nada. Todo despojo de guerra vocês vão queimar e destruir. O ouro e a prata vocês vão consagrar ao culto, ao Senhor, para o culto ao Senhor. E vocês não vão pegar nada para vocês. Mas o que acontece? Acã, que é esse homem, ele vai e desobedece. Algo aparentemente insignificante. Ele pegou uma capa babilônica que tinha lá, que ele encontrou, devia ser uma capa muito bonita, muito vistosa. Ele pegou 1 quilo de ouro e um pouco de prata e levou para sua tenda e escondeu. Insignificante. O que é 1 quilo de ouro e um pouco de prata diante do despojo de uma cidade inteira? O que é uma capa diante de todas as roupas que existiam naquela cidade? Não era nada. Apenas um homem de todo Israel. Ninguém soube, aquilo estava escondido e assim ficou. Chega a segunda cidade a ser conquistada, cidade de Ai. Josué manda os espias para analisarem a condição da guerra. Os espias veem que a cidade é muito pequenininha, uma cidade muito tímida, e os próprios espias falam para Josué: não mande o exército todo, poupe os homens, deixe-os descansar. 3.000 homens é suficiente para essa guerra. E aí Josué então manda os 3.000 homens para aquele combate. E qual não é a surpresa? Que Israel é envergonhado. Ai consegue botar os soldados israelitas para correr. Cerca de 36 homens são mortos, alguns são feridos, e Israel passa por uma derrota vergonhosa. Josué estranha isso, vai orar, e aí Deus vai falar com ele, é o texto que nós vamos ler. Essa história se torna conhecida como a história do pecado de Acã. E geralmente quando a gente olha esse texto, a gente analisa pelo lado da família, porque Acã trouxe maldição para sua casa. Ele pegou esse roubo e escondeu dentro da sua tenda. E a gente geralmente olha para essa história dentro desse aspecto. Quantas vezes nós levamos maldição para dentro da nossa casa? E sim, é terrível. Que escolha horrível que Acã fez. Mas eu quero pensar hoje no início do capítulo, no capítulo 7 de Josué, você pode abrir a sua Bíblia, por favor. No capítulo 7 de Josué, quando Deus vai falar com Josué, por que perderam a guerra? Deus dá uma aula para nós sobre as consequências do pecado, sobre o que o pecado gera, o que o pecado gera gerou na vida de Israel e gera na minha vida e na sua vida. Então, acompanha comigo o capítulo 7 de Josué, a partir do verso de número 1. Nós vamos ler, você pode acompanhar esse trecho da palavra de Deus. Josué 7, a partir do verso de número 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas.
e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, até aí o verso 13. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. É interessante então, irmãos, como eu contei essa história. Acã está ali, um homem, algo insignificante, algo pequeno, mas causa uma destruição para a nação de Israel. Acã não foi o único. Na Bíblia nós temos vários homens de Deus, homens fiéis, homens tremendos, que pecaram contra o Senhor. E Deus é tão Deus que Ele não teve problema nenhum em manter nas Escrituras revelado a nós o pecado desses homens. Até para nos ensinar que a graça de Deus pode restaurar. Mas ela não traz restauração barata. A restauração tem um preço. O preço do acerto, do arrependimento, da correção, da disciplina e da decisão de abandonar o peso e abandonar o pecado que atrapalha a nossa corrida. Eu poderia falar de Davi, que adulterou, eu poderia falar dos filhos de Eli, que comeram de maneira ilícita as ofertas do templo. Poderia falar de Pedro, que negou a Jesus, de Judas, que traiu o Senhor. Ou eu poderia falar de Ananias e Safira, que querendo aparecer na igreja, mentiram sobre a oferta que estavam entregando. Na verdade, o que a Bíblia nos mostra, e que a história de Acã nos mostra, querido, é o que eu quero que você guarde no seu coração, para a sua meditação em forma de uma frase nesta noite. O pecado é uma desonra a Deus e traz consequências reais. Será que você pode repetir comigo essa frase? O pecado é uma desonra a Deus e traz consequências reais. Vamos falar mais uma vez? O pecado é uma desonra a Deus e traz consequências reais. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque o texto me mostra isso. E nós vamos tentar olhar sobre cada um desses aspectos. Geralmente, quando olhamos para essa história, a gente não para se ater muito aqui o que Deus está falando, mas eu quero chamar a sua atenção, porque Deus vai nos ensinar algumas coisas sobre o pecado. A primeira delas está no verso 1, quando o texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, porque o pecado suscita a ira de Deus. Nós
nós temos vivido um tempo, e isso não é novo na história da igreja, que tem uma coisa que destrói e mata a igreja. É chamado de liberalismo. O liberalismo já fez uma arruaça na igreja na Europa, fez uma arruaça nos Estados Unidos e tem chegado com muita força no Brasil. O que é a ideia do liberalismo? A ideia do liberalismo é de que tudo é possível, porque Deus é amor. Tudo é permitido, tudo pode. Não é tão sério assim, não é tão rígido assim. E aí nós vamos flexibilizando. Nós vamos flexibilizando o casamento, vamos flexibilizando as regras, vamos flexibilizando os ensinos bíblicos. Por quê? Porque na verdade o que importa é que eu quero ser feliz. E Deus me ama, e Deus nos ama, Deus é tão bom. Só que o texto está dizendo que a ira de Deus se acendeu contra Israel. E é interessante, irmãos, que ira no hebraico é a mesma palavra usada para narinas, para focinho, para nariz. Por quê? Porque a ideia da palavra ira está ligada à ideia do animal que está... Ok? O animal, o touro brabo, o cachorro brabo. Você consegue imaginar Deus fazendo isso para você? A gente não gosta de pensar em Deus assim, né? A gente gosta de pensar em Deus que pega no colo, que é um paizão, que mima bem a gente. Só que não se deixe enganar, querido. O pecado suscita a ira de Deus. E nós não podemos esquecer disso. Deus é amor, mas é justiça também. Todo pecado ofende a Deus, desonra a Deus. E sabe por quê? Porque pecado, seja ele qual for, ele está ligado à ideia de idolatria. A questão do pecado, querido, não é porque seja apenas um errinho para um Deus tão grande. Qual o problema? Uma capinha, um pouquinho de ouro. O problema não é a quantidade ou o pouquinho. O problema é, Deus deu uma ordem. E a ordem de Deus, ela tem que ser obedecida 100%. Se ela for obedecida 99,9%, vai continuar sendo desobedecida. E quando eu decido fazer o que eu quero, ao invés do que Deus quer, quem é mais importante? Eu ou Deus? Hein? Quando eu decido fazer o que eu quero, ao invés do que Deus quer, quem é mais importante? Eu. Se eu sou mais importante do que Deus, quem é o Deus da história? Eu. Quando eu sou o Deus da história, isso se chama idolatria. Quando eu faço o que o meu namorado quer, ao invés de honrar a Deus na minha santidade, quem é mais importante? Quem é mais importante, gente? Então quem é o Deus da história? Então é idolatria. Quando eu faço o que o meu patrão quer, de corrupção, de engano, mas eu vou perder meu emprego, eu estou com medo do meu patrão, e eu tenho mais medo do meu patrão do que eu tenho de Deus. Quem é o Deus da história? Meu patrão. Então eu estou falando de idolatria. E como é que Deus chama o pecado de idolatria nas Escrituras? Como um pecado de feitiçaria. Então, querido, não se deixe enganar. Não existe pecadinho e pecadão para Deus. Pecado é pecado. E como é que é a frase mesmo que nós estamos gravando essa noite? O pecado desonra a Deus e traz consequências reais. Não estamos falando de algo abstrato. Às vezes a gente não entende por que algumas coisas na nossa vida não mudam. Por que a nossa história não avança? Por que o nosso casamento não melhora? Por que a nossa família não prospera? Por que eu não tenho os sonhos realizados? Por que eu não conquisto novos desafios? Para um pouquinho, seja honesto, seja verdadeiro. Como é que está a sua relação com o pecado? Gostamos de recitar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Que amor é esse? O Deus que nos ama tanto que mandou Jesus. Como explicar esse amor? Mas nós não gostamos de olhar para João 3,36. O que diz João 3,36?
Você sabe de cor? Igual você sabe João 3,16? João 3,36 diz assim: por isso... Perdão, eu apertei aqui errado. João 3,36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Querido, você tem sido rebelde ao Filho? Rebelde a Jesus? Você tem dado as costas para Jesus? Você tem se negado a render a sua vida a Jesus? Você ainda não entregou o seu coração para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você tem se oposto, frontalmente a Jesus? Se você está nessa posição, querido, uma posição de rebeldia, saiba que Deus está dizendo para você nessa noite que sobre você permanece a ira de Deus. Eu não quero isso para a minha vida. E não quero para a sua vida. Por isso cabe a mim falar disso. Cabe a mim exortá-lo. Cabe a mim mostrar a você o que a palavra de Deus diz para o seu coração. Mas eu quero ir adiante. O pecado desonra a Deus. O pecado gera consequências reais. E aqui nós temos consequências reais na vida de Israel no versículo 4. O pecado tornou fácil em difícil, a vitória em derrota, gerou a derrota de todo Israel. O mesmo povo que venceu Jericó, sem fazer praticamente nada, agora é derrotado numa batalha muitas vezes menor. O pecado causa destruição para você e para sua família, querido. O pecado causa perdas irreparáveis. Aqueles 36 homens que morreram na batalha não ressuscitaram. Morreram mesmo. A vergonha que Israel passou foi vergonha mesmo. Então, querido, não estamos falando de algo abstrato, estamos falando de consequências reais. Consequências reais, consequências verdadeiras. Que você, meu amado, precisa, em nome de Jesus, tomar uma decisão. Eu não vou querer essas consequências na minha vida. Eu não quero essas consequências para a minha família. Então eu não vou dar espaço ao pecado na minha vida. Você consegue compreender isso, querido? Você consegue entender isso? O pecado também é gerador de desânimo. Quando eu falo de consequências reais, porque está aqui no texto, verso 5. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Um desânimo, um cansaço que nos toma, porque a derrota na batalha faz com que a gente se deprima, a gente se desanime, a gente se entristeça. O pecado nos cansa. Davi, escrevendo no Salmo 32:3, ele disse que enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Davi estava com pecado escondido. E enquanto ele não confessou, enquanto ele não largou, enquanto ele não pediu perdão, aquilo foi corroendo ele, foi adoecendo ele. Quantas pessoas estão doentes emocionalmente, espiritualmente, porque estão guardando o pecado no coração? Querido, eu estou falando isso para você, não é para botar peso. Bota peso sim, porque nos confronta, como me confronta quando eu estudei esse texto, quando eu leio ele para a minha vida e quando eu estou aqui para falar para você. Mas eu estou falando isso para você porque eu quero que você seja curado. Eu quero que você seja livre. Eu quero que você durma e acorde livre, sem condenação. Porque não pode haver condenação contra os escolhidos de Deus. Romanos 8 diz que é Deus quem o justifica. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos tomar uma decisão. Basta. Chega do pecado. Se preciso for pedir ajuda, se preciso for confessar publicamente, confessar ao marido, confessar à esposa, confessar ao pai, confessar à mãe, mas tomar uma decisão. Me ajude, pois eu não quero pecar mais. Se nós não fizermos isso, querido, a ira de Deus permanece. Há uma barreira.
pecado, verso 10 vai mostrar isso para nós, ele impede a gente de desfrutar as promessas de Deus. O pecado funciona como uma barreira entre nós e Deus. O pecado é uma troca que fazemos, escolhemos nossa vontade, nossos desejos e nos afastamos de Deus. Olha o que diz o verso 10, o Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Em outras palavras, Deus está falando isso para Josué, ei meu filho, levanta daí, a questão não é mais de oração não. Não adianta você me pedir para Israel ser vitorioso. Israel vai ser vitorioso, eu já prometi, é uma promessa minha. Eu garanto a vitória, mas levanta. O problema não é esse, o problema é que Israel está pedindo para ser vitorioso e está fazendo o que eu não mandei fazer. O problema é que Israel está querendo a bênção, mas não está querendo a obediência. O problema é que eles querem a bênção material, mas não querem ser fiéis com o que eu dou a eles. Eles querem a bênção material, mas não querem dar o seu dízimo fielmente. Eles querem um casamento abençoado, mas estão em adultério fora do casamento. Eles querem ser adoradores e levantar as mãos e cantar bonito no domingo, mas durante a semana querem ir ao Rock in Rio, lugar de abominação para mim. Afinal de contas, o Rock in Rio virou um lugar cool, legal, bacana de ir. Que sonzão que tem lá. Eles querem um marido, uma esposa cristã, servo fiel, amado de Deus, mas estão em fornicação com os namorados e namoradas. Querem uma igreja forte, mas estão fofocando nos cantos e nos corredores, criticando o que não sabem, o que não conhecem. Querem o melhor de Deus, mas estão dando somente o que sobra e quando sobra a ele. É isso que Deus está falando com Josué. Ei, Josué, a questão não é oração mais. A questão é a escolha que o povo está fazendo. Você consegue entender isso, querido? Falo isso com muito temor, com muito tremor, porque eu não quero jamais passar para você uma ideia de uma santidade utópica, ou de uma aparente santidade, que é falsidade pura. Mas o que eu quero dizer para você é que todos nós somos falhos, pecadores, precisamos da graça de Deus, mas precisamos de uma decisão. Senhor, eu não quero pecar. Eu quero romper com o pecado. Eu não estou falando de um escorregão, não estou falando de um tropeção, não estou falando de um momento de tentação muito forte que me abala. Isso também é grave, também preciso de ajuda e preciso me fortalecer espiritualmente. Mas eu estou falando de uma vida deliberadamente dedicada ao pecado. Como se nada estivesse acontecendo. Como se isso não afetasse nada em ninguém. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, querido, afeta. Afeta você, afeta a sua família, afeta a mim, afeta esta igreja, afeta o reino de Deus, afeta esta cidade. O pecado ele tem consequências reais, e o texto do verso 12 também vai mostrar isso para nós. Porque o verso 12 vai dizer que enquanto eles não corrigissem, enquanto eles não destruíssem as coisas que haviam sido consagradas para destruição, mas que estava guardada no meio deles, eles estariam entregues às mãos dos seus inimigos. E é tão bacana nós vermos que, na verdade, o que Deus está nos ensinando é que esse pecado que desonra a Deus e que traz consequências reais, ele pode ser vencido pela obediência. Todos precisam destruir o que foi destinado à destruição. Todos precisam destruir o que foi destinado à destruição. Se é pecado, querido, tem que ser destruído. Se é pecado, tem que ser lançado fora. Se é pecado, tem que ser extirpado. E aí eu posso voltar lá em Hebreus 12, versos 2 e 3, se um está falando, deixa o peso e o pecado para correr a corrida, o autor de Hebreus vai continuar dizendo assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. É tão lindo vermos o que o autor de Hebreus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: você se livrou do peso, se livrou do pecado, agora olha para Jesus, olha para Jesus, porque Jesus é o autor e consumador da sua fé. Há uma esperança para você, querido. Não é porque você pecou que a sua vida tem que ser de derrota constante. Não é porque você está no pecado que você tem que continuar aí. Jesus pode transformar e libertar você. Jesus pode te dar uma nova vida. Jesus pode te dar uma nova esperança. E na história de Israel, é justamente o que nós vamos ver acontecer no capítulo 8. Depois que Acã é punido, depois que a família de Acã é morta, depois que o que estava destinado à destruição foi destruído, Deus manda Josué chamar o povo no capítulo 8. E Deus diz para Josué: eu vou dar vitória a vocês. E quando você lê depois em casa o capítulo 8 de Josué, você vai ver que a mesma cidade de Ai, que fez Israel sair correndo envergonhada, é destruída, é tomada, é conquistada pelo povo de Israel. Porque o povo de Israel, livre do pecado, é um povo vencedor em Cristo Jesus. A igreja do Senhor, livre do pecado, é imbatível. Imbatível. A sua família, querido, livre do pecado, é uma família imbatível. Porque quem guerreia as guerras da sua família é o Senhor. Mas você tem que fazer uma decisão. Você tem que fazer uma escolha. Não dá para viver os dois mundos. Eu acho engraçado isso, tem muita gente na igreja que quer viver os dois mundos. Não dá. A decisão ela é real, ela tem que estar presente. E aí eu fico imaginando, eu quero que você pense comigo, imagina o que acontecerá quando todos nós estivermos em santidade diante de Deus, consagrados verdadeiramente a Ele. Deus está pronto a perdoar e a nos restaurar, mas eu e você precisamos tomar uma decisão, querido. Eu e você precisamos tomar uma decisão. Como tem sido os seus pensamentos? Como tem sido a sua fala? Como tem sido as suas escolhas? Talvez você pense assim: mas é tão insignificante, é tão pequeno, é tão pouco, ninguém está vendo. Deus está vendo. E que Ele tenha misericórdia de nós. E que Ele nos ajude a andar em santidade. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Difícil, desafiador, mas é uma decisão que eu e você precisamos fazer. Querido, quando eu te chamo aqui essa noite e te chamo a essa verdade, não é só para te confrontar, mas é para que esse confronto gere em você uma decisão. Senhor, eu quero andar em santidade. Eu quero romper com a fofoca. Eu quero romper com a maledicência. Eu quero romper com a corrupção. Eu quero romper com o engano. Eu quero romper com o adultério. Eu quero romper com a fornicação. Eu quero romper com as drogas. Chega, querido, chega. Não tem mais lugar. Não tem mais lugar na sua vida. Você é do Senhor. Você é de Jesus. Ele morreu por você. E Ele quer te fazer livre. Completamente livre. Eu gostaria de orar por você. Feche seus olhos. Se você está aqui nessa noite e você quer consagrar sua vida, seu coração, sua família, sua história ao Senhor, se você quer renovar essa entrega, renovar essa aliança, se você quer renovar esse coração diante de Jesus, eu gostaria de orar por você. Se você deseja falar isso para o Senhor, levante a sua mão onde você estiver, pois eu gostaria de orar por você. Senhor, amém. Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Mais alguém quer dizer isso para o Senhor? Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe, meu jovem. Deus abençoe, meu irmão. Se você quer nesta noite dizer para o Senhor: Senhor, transforma a minha vida, transforma o meu coração, me fortalece. Eu quero te honrar, eu quero te alegrar, eu quero ser agradável a Ti, Senhor.
Eu quero viver para o teu louvor, para a tua glória, para a tua honra. Se você quer falar isso para o Senhor, querido, eu gostaria de orar por você. Tem mais alguém que gostaria de dizer isso para o Senhor? Deus abençoe, Deus abençoe. Acho que nós temos uma canção. Vamos cantar ao nosso Deus, mesmo assentados. Eu gostaria que você estivesse em oração, querido. Eu não sei como está você, eu não sei quais são suas lutas. Saiba que eu luto também com as minhas tentações. Eu luto para vencer o pecado. E eu quero te convidar a lutar também. Eu quero te convidar a tomar uma decisão diária de honrar o Senhor. Porque o pecado desonra a Deus e traz consequências reais. Mas nesta noite, o Senhor te chama a romper na sua vida, a ser livre, a ser vitorioso para a glória dEle. Então vamos cantar essa canção. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu gostaria de interceder pela sua vida, querido. Quero deixar você muito à vontade. É um tema difícil, é um tema intimista, é um tema de conserto, é um tema de decisão, de entrega. Por isso eu não vou nem pedir para você vir à frente, mas eu quero convidar você a orar aí comigo, onde você está. Fale com o Senhor, querido. Derrama seu coração diante dele e faça uma decisão nesta noite. Eu vou destruir o que foi destinado à destruição. Eu vou buscar o caminho da santidade. Ajuda-me, Senhor. Fortaleça-me, Senhor. É um passo de cada vez. É um dia de cada vez. Talvez tenham coisas complexas no seu negócio, no seu trabalho, que você precisa corrigir. Comece a decisão de corrigir hoje.
comece a dar os passos. Deus é o maior interessado em ver você corrigir. Então entrega para Ele. Entrega para Ele. Mude. Destrua a idolatria da sua vida. Coloque Deus no lugar certo. Coloque Deus no lugar certo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por nós, por esta igreja, por cada irmão e irmã que levantou sua mão, por cada um que está aqui, Senhor. Ah, Deus, somos falhos, somos limitados, somos pequenos, mas o Senhor é Deus. E o Senhor tem todo o poder. E nós queremos, Senhor, destruir o que está destinado à destruição. Porque nós queremos viver para Te honrar, Senhor. Nós queremos viver para Te agradar. Nós queremos viver para Te adorar. Ajuda-nos, Deus, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas limitações. E faz de nós uma igreja guardada, fortalecida, imbatível em Tuas mãos. Senhor, queremos entrar nas batalhas sabendo e experimentando que o Senhor entra conosco. Queremos avançar como indivíduos, como família, como igreja, porque o Senhor está indo adiante de nós. Lança por terra, Deus, lança por terra em nome de Jesus todo engano, toda obra do maligno, toda artimanha de Satanás, toda mentira caia por terra em nome de Jesus. E que a Tua igreja seja livre para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Vamos repetir mais uma vez essa frase para você guardar. O pecado desonra a Deus e traz consequências reais. Vamos falar juntos de uma vez só? O pecado desonra a Deus e traz consequências reais. Guarda isso, querido. E faça uma decisão, então, de não pecar. E que Deus te dê uma semana abençoada. Uma semana cheia da sua presença, da sua graça e das vitórias que Ele garante. Porque Ele quer caminhar com você, lado a lado, bem juntinho. Deus não quer ficar para você. Vai em paz, querido. Deus abençoe em nome de Jesus.